seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast A Hora do Lucro e para trazer um tema que está deixando muita gente de cabelo em pé ainda por aí e é a seguinte pergunta que nós vamos conversar hoje nesse podcast. E aí? Gado no coxo. Será que a conta ainda não fecha? Então nós vamos fazer essa conversa hoje sobre a situação que a gente está vivendo, sobre essa virada de mercado, mas principalmente sobre alguns pontos muito importantes que vão te ajudar a entender, a responder essa pergunta hoje. Será que a conta ainda não fecha? Para quem não acompanha esse canal ainda, eu sou o Marcelo Souza, sou médico veterinário e eu ajudo produtores a construir um lucro de R$500 a R$1.000 por cabeça com engorda em sistema de confinamento sem volumoso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esses desafios, alguns pontos que são importantes até para quem confina há bastante tempo já, até para quem já tem muita experiência e mesmo assim tem aí enfrentado um cenário ainda desafiador, com preço de arroba, com preço de insumos, com incertezas aí de mercado. Vamos falar sobre tudo isso hoje. Esse programa foi criado com o objetivo de transformar a pecuária de corte nacional, trazendo informação técnica de qualidade no confinamento de ruminantes, confinamento de bovinos. Esse programa foi desenvolvido para ajudar você que é produtor e você também que é veterinário, você que atua em outras áreas dentro de uma fazenda, você que está aí antenado na pecuária, na evolução, e eu até tenho dito na revolução que a pecuária nacional vai passar nos próximos anos. Por isso, se você hoje está aqui com a gente e está aí um pouco desanimado, se você perdeu um pouco aquela força de vontade de continuar no jogo, se tem alguma coisa hoje te incomodando bastante, você pode falar aqui agora, você pode usar esse canal, trazer isso aqui que a gente vai comentar. Então, se você tem interesse realmente em continuar, em crescer na pecuária, se você quer realmente prosperar com a sua propriedade, melhorando o controle, melhorando a eficiência, melhorando o seu trabalho em equipe, eu te convido a se inscrever neste canal do YouTube e a nos seguir aqui pelo Instagram também. Bom, o tema de hoje, eu vou falar, na verdade, trazer aqui pequenas perdas, pequenos desperdícios. Por exemplo, a minha turma que está lá comigo já no programa Confinamento com Lucro está passando por um desafio de 21 dias de controle no confinamento, 21 dias de desafio no coxo, entendendo pontos importantes de controle, como por exemplo a leitura de score de fezes. Então hoje eu vou falar de pequenas perdas que às vezes você que já está na atividade há algum tempo nem considera isso tão significativo ou tão importante, mas que acontece todo dia. Até mesmo para quem já sabe tratar de boi. E muitas vezes chegam situações para mim e falam: Marcelo, eu não sei o que está acontecendo. Não era para estar assim. O trato está certo. A comida está boa. Já faço isso há muito tempo. Eu sempre usei os mesmos ingredientes. O que está dando isso agora aqui no meu confinamento? Bom, essa é uma pergunta que tem, obviamente, várias respostas, dependendo do problema em si. Mas o que eu estou querendo trazer com essa pergunta são os pequenos controles que são feitos, que devem ser feitos todos os dias nos confinamentos, em quem quer trabalhar realmente com engorda. Entender esses pequenos problemas, entender esses pequenos desafios é uma situação muito diferente, por exemplo, de encarar a atividade como: Marcelo, pecuária agora não está dando dinheiro, nesse momento não tem jeito, o negócio está ruim mesmo. Mas me diga uma coisa, como é que estão aí os seus amigos, a turma aí do teu lado, como é que está a turma que você acompanha, como é que a gente tem visto o resultado de propriedades que realmente já tem o controle nas mãos, já tem as rédeas da operação nas mãos, tem gente ganhando dinheiro e não é pouco. Por isso, é um estímulo para que você entenda que cada detalhe que a gente vai trazer aqui hoje pode ajudar no seu resultado. E eu estou dizendo aqui das importâncias dos ganhos marginais. O que são ganhos marginais? São pequenos ganhos que você vai espremendo um pouquinho dali, e que no final volta em lucro aí para o seu negócio, para a sua fazenda. E isso não quer dizer que nós estamos passando pelo melhor momento ainda da pecuária, mas nós estamos entrando nele. Nós estamos entrando numa fase de lucro, numa fase de alta que vai ser, assim, maior do que o que a gente já viu antes. E esse é o motivo pelo qual você olha para esses pequenos pontos importantes que impactam um pouquinho no lucro e cada grão de milho faz falta. Eu vou trazer aqui a importância dos processos, de alguns processos importantes no confinamento. E o que a gente chama de processo hoje? O que a gente chama de procedimento ou processo hoje? Processo é uma coisa que eu preciso fazer do começo até o final, ou seja, a forma correta de executar uma tarefa, por exemplo, a mistura dos ingredientes, do trato no vagão misturador. É o que acontece todo santo dia. Quando o seu funcionário vai lá, por exemplo, fazer o trato dos bois. Existe um procedimento que ele faz todo dia. E muitas vezes ele faz aquilo no automático, do jeito que ele sempre fez. E cria-se uma situação de um desvio pequeno que impacta lá no final, como por exemplo o erro na quantidade ou na mensuração da quantidade de matéria seca fornecida todos os dias lá no curso. Bom, e para quem quer realmente crescer na pecuária, para quem quer realmente aproveitar e continuar, não só continuar, mas crescer na pecuária, essa ferramenta de controle é muito importante.
para ter lucro de verdade. Se você não está fechando a conta ainda, tem que entender aonde está essa hemorragia, aonde está esse sangramento, estancar ela. Por isso, fica comigo até no final, que eu vou trazer alguns pontos que vão te ajudar a refletir. Bom, outro dia a gente estava, para quem acompanha, para quem segue os vídeos aqui no canal, eu trouxe um vídeo de umas novilhas que estavam prontas, novilhas de 11 meses que estavam prontas para ir para o abate, prontas com 11 meses, de uma fazenda que já está olhando para esses pontos importantes de controle, pontos importantes de ganho. E uma das coisas, um dos procedimentos que foi implementado, que começou agora implementado na fazenda, é a avaliação ultrassonográfica de carcaça. Quem aqui já ouviu falar de avaliação ultrassonográfica de carcaça? Quem aqui entende como esse procedimento pode ajudar no lucro de um confinamento? É o seguinte, o animal, ele tem um tempo para ele estar pronto para o abate, certo? Então, o animal vai entrar no coxo, vai ser alimentado, certo? Você vai receber as dietas, que podem ser 2, 3 dietas diferentes, e vai chegar num ponto ótimo do abate, certo? Bom, o ponto ótimo do abate é diferente, pode ser influenciado ou é influenciado por algumas variáveis, como, por exemplo, quanto está a arroba, qual é o tipo de animal, qual é o potencial que esse animal tem de colocar a carcaça, enfim, diferentes animais, diferentes pontos de abate, mas principalmente como o mercado está pagando a arroba naquele momento. Certo? Então, quando a gente traz essa situação de olhar o animal por dentro, de usar o ultrassom para olhar o animal por dentro, nós estamos querendo entender quanto tempo falta para esse lote ficar pronto e padronizar o lote antes de formar. No momento da formação do lote, eu já consigo saber colocar animais fisiologicamente mais parecidos, morfologicamente, na verdade, mais parecidos, para que esses animais fiquem prontos ao mesmo tempo. Então, é um ponto de controle importante. Mas eu não vou falar especificamente sobre isso hoje. Vamos falar de uma coisa mais inicial, vamos falar de uma coisa que acontece mais corriqueira aí nos confinamentos do Brasil. Pontos de ajuste. Então, se você agora quer pegar um papel e uma caneta e anotar, vamos lá e vou começar a falar um pouquinho sobre isso. Primeiro ponto importante, que é um ajuste que dificulta a conta, porque o que sobra de comida no coxo, ele não vai ser aproveitado. O que sobra de comida no coxo é jogado fora. A sobra de coxo. Bom, segundo ponto importante, que impacta no resultado, no lucro, que impede que a tua conta feche na sua engorda, no seu confinamento, a qualidade dos ingredientes que estão sendo usados aí nas suas dietas. Que muita gente me traz uma informação assim, mas Marcelo, eu uso a mesma coisa faz muito tempo. E tá certo. Mas como é que tá a qualidade desses ingredientes comparados com o que você sempre usa, ou comparado com lotes que chegam aí diferentes no confinamento, né? Como é que está a qualidade desses ingredientes? E, finalmente, um terceiro ponto que nós vamos falar hoje é sobre a composição da dieta, ou seja, o poder daquela dieta de realmente gerar ganho de peso de forma consistente, de forma padrão, ok? Então são esses 3 pontos que nós vamos conversar hoje aqui no programa. Vamos entrar no primeiro ponto, então, sobra de coxo. Para falar de sobra de coxo, é importante entender um pouco o conceito de dieta, o conceito de ajuste diário, de fornecimento de matéria seca, o conceito de confinamento. Então, confinamento é trazer os animais de uma situação de pasto para uma situação confinada, para acelerar a produção de músculo e de gordura. Levar para um espaço menor e fornecer tudo que esse animal precisa para crescer, para desempenhar, para desenvolver, certo? E esse cálculo é feito com base no peso vivo do animal. Então, primeiro eu levo esse animal para uma dieta de adaptação. Na dieta de adaptação, o peso médio do lote é considerado para saber o quanto de comida eu vou fornecer. Começar a fornecer e começar a aumentar gradativamente até terminar a adaptação e depois acompanhar os ajustes diários do fornecimento de comida, fazendo a leitura de coxo, que pode ser, por exemplo, somente de manhã, matinal. Então, com isso, eu determino a quantidade de comida que esses animais vão consumir. E uma vez que a quantidade é determinada, essa quantidade é fornecida para que cada vez menos sobre comida, porque a comida que sobra no coxo, ela tem que ser eliminada, tem que ser retirada, com exceção dos confinamentos que são feitos sem volumoso, confinamentos que os animais são tratados com alimento seco, com a ração seca, que aí a gente consegue ter uma flexibilidade um pouquinho maior, fica mais fácil de controlar a quantidade de fornecimento diário. Considerando os confinamentos convencionais, então a sobra de coxo significa que eu tirei comida que o animal não vai comer, não vai consumir, não posso deixar lá, ou melhor, tem muita gente que deixa. E esse é um jeito errado, por exemplo, de trabalhar com sobra de coxo, que são os remontes, a remontagem de trato. É só um pouquinho, coloca por cima, mistura. E isso atrapalha demais, porque aquela comida que ficou ali já fermentou um pouco e vai colocando comida por cima e vai fermentando cada vez mais. Isso é uma prática antiga que realmente hoje não dá mais para tocar. Então, essa quantidade ela é retirada. Mas, Marcelo, por que pode sobrar comida no coxo? Já que eu estou fazendo o acompanhamento certinho, né, todos os dias, para fornecer, para levar esses animais a ter uma curva de consumo mais constante, mais bonita, sem aquele efeito serrote. Um dia come muito, aí 2 dias come pouco, aí depois come muito, depois come pouco. Se isso acontece aí no seu confinamento,
é um sinal que tem alguma coisa muito errada e que lá na frente não vai chegar no resultado que poderia chegar, certo? Então, nós estamos falando aqui em quantidade de comida, em ajuste do fornecimento da quantidade de comida para eliminar a sobra de coxo, porque essa sobra de coxo, ela vai embora pro lixo ou para uma outra categoria que não deveria receber esse tipo de trato. Então, uma vez que o animal recebeu a comida e não consumiu, ou seja, a dieta não foi ingerida, tem 3 coisas que tem que vir na sua cabeça para você olhar com calma. Primeira coisa, a composição da dieta. A fórmula, porque tem pontos importantes na formulação que atrapalham o consumo e tem pontos que ajudam o consumo. E é claro que não dá para a gente falar aqui sobre diversos ou diferentes tipos de fórmula, nós não temos tempo para isso, mas é importante olhar a formulação. Você que tem um nutricionista que acompanha aí a sua propriedade, ele com certeza vai fazer isso, vai te entregar uma formulação própria, uma formulação adequada para gerar o consumo e gerar cada vez menos sobra de coxo, porque isso impacta diretamente no lucro, isso faz com que a conta não feche. Um outro ponto muito importante que faz com que a conta não feche é, agora falando propriamente dito, a qualidade dos ingredientes que estão sendo fornecidos. Imagina você que lá no seu confinamento você usa alguns subprodutos, como por exemplo um refinazil, como por exemplo um DDG, como por exemplo uma polpa cítrica, ingredientes diversos que são coprodutos, como por exemplo um resíduo úmido de cervejaria, como por exemplo um farelo de algodão, como por exemplo uma torta de algodão, vários ingredientes diferentes que muitas vezes são feitos para são incluídos na dieta para aumentar o lucro e muitas vezes isso não funciona. A tentativa é boa, mas isso não funciona. Por quê? Porque a qualidade daquele ingrediente está alterada e quando eu falo em qualidade de ingrediente, eu estou querendo dizer que era para ter tanto de energia e tanto de proteína ali, simplesmente não tem. Por que não tem? Por vários motivos que acontecem nos processos que esse alimento passa até chegar na sua fazenda, no seu confinamento. E tem alguns alimentos que esses processos, essas fermentações são muito mais graves, que são alimentos que têm mais água na sua composição, alimentos que são mais úmidos ou que têm alta capacidade de absorver água do ar, do ambiente, como por exemplo a polpa cítrica, que é a casca de soja, alto poder higroscópico. Então a qualidade desses ingredientes é afetada. E quando a gente fala em qualidade de ingrediente, quando a gente fala em coproduto, nós temos que lembrar que lá atrás tem uma indústria que está processando esse alimento e que muitas vezes o alimento que está sendo processado é diferente. Então, por exemplo, uma polpa cítrica, que até então poderia ter só laranja, ela tem limão junto na composição. Um refinazil pode ter outras coisas junto na composição. Então, muitas coisas que não eram para estar ali incluídas naquele material, elas estão ali e simplesmente fazem com que aquele produto tenha uma qualidade inferior. Quando eu digo qualidade inferior, são 2 pontos importantes. Primeiro, é a capacidade, ou o nível de energia, o teor de NDT, a capacidade que aquele alimento tem de botar carne, de produzir, fazer o seu animal produzir carne e gordura. E a segunda parte, que é muito importante, são os contaminantes. Alguns tipos de toxinas que podem estar ali presentes naqueles alimentos, já que eles são coprodutos, já que eles passam por vários processos, principalmente armazenagem e transporte. Então, a qualidade dos ingredientes é muito importante. Como é que você faz para saber se o alimento que você está usando realmente tem aquela qualidade ou não? Primeiro de tudo, tem que sentir um pouco o alimento, tem que sentir o cheiro, tem que olhar o produto. A gente vê isso sempre. A gente está ali todo dia. Quando chega um alimento diferente, o tratador que é atento, ele fala: ah, essa torta chegou diferente, essa torta chegou muito quente. Alimento quente é sinal de problema. Então a primeira coisa é aprender a olhar o alimento. Mas quem vai fazer isso? Bom, talvez o gerente, talvez o tratador, talvez você, ou todos vocês de uma forma coordenada. Entender um pouco as características daquele alimento quando ele chegou na fazenda, visuais. Olhar o alimento, sentir o cheiro do alimento, tocar o alimento. É claro que isso é só o começo, porque o segundo processo é fazer as análises que a gente chama de bromatológicas, com vários laboratórios aí já que fazem, que eles vão dizer para você quais são os níveis nutricionais daqueles alimentos que estão ali chegando. Marcelo, mas lá quero eu saber de nível nutricional, milho é milho, polpa é polpa, torta é torta, mais ou menos, mais ou menos. Quando a gente tem uma situação de margem larga, de arroba caríssima, tudo sobrando de tudo quanto é lugar, a gente pode se dar o luxo de não querer ir no detalhe do controle. Porém, sempre vai ser muito importante controlar as coisas. Muito importante mesmo. Isso vai ser a diferença do pecuarista que vai crescer na atividade, do pecuarista que está estagnado, do pecuarista que vai deixar de ser pecuarista para ser arrendatário. E tá tudo bem com quem arrenda também, mas se você quer ser pecuarista, então o controle é muito importante. E essa análise laboratorial, ela traz uma ferramenta a mais para que você entenda se a qualidade daquele alimento está realmente boa ou não. Muito bem. O terceiro ponto que eu vou trazer aqui é a formulação, é a composição da dieta. Marcelo, você fala de um jeito muito técnico, eu não entendo isso, formulação, dieta é dieta, Marcelo. Ó, não tem segredo, misturou milho e silagem e mais um proteico ali, tá tudo certo. Hoje em dia a gente olha muito mais coisas que isso. A gente olha os detalhes, a gente olha formulações que são capazes
de entregar para o animal a mesma gasolina todos os dias. Nós estamos falando de um carro de Fórmula 1, nós estamos falando de um motor de um boi que precisa produzir carne e gordura, que precisa ter um combustível que seja constante. Isso é um primeiro ponto muito importante. Se você hoje está aqui com a gente, tem boi, e realmente quer progredir, quer prosperar na atividade, muito importante entender que o que entra no seu boi tem que ser igual todo dia. Então, a composição da dieta, ela é muitas vezes menosprezada em algumas situações. E olha, eu sei que a logística é um fator muito complicado. Ah, Marcelo, na teoria é lindo, na tua aula é lindo, eu entendo tudo bem, mas chega na prática aqui, eu não recebo o ingrediente que eu tinha que receber. E aí, como é que fica? A vida real é isso, meu amigo. Acontecem essas coisas mesmo. Acontecem essas coisas e muitas vezes a dieta tem que ser mudada de um dia para o outro, numa situação de emergência. Então, lá no rumen do boi tem 4 trilhões de micro-organismos que processam essa comida, que transformam essa comida em energia. E essa é a parte mais sensível do animal, certo? Porque, pensa, ali é dali que vai vir a eficiência alimentar, do tipo de combustível que está chegando e como esses animais processam esse combustível. Então, quando a gente precisa realmente fazer uma alteração no combustível, e essa alteração tem que acontecer de uma forma rápida, o animal sente. E pode até ser que ele sinta pouco. E o nosso objetivo como formulador, como nutricionista, é fazer com que ele não sinta quase nada. Mas antes disso vem a programação, para evitar que esse tipo de situação aconteça. Então, a questão da composição dessa gasolina que está entrando, dessa energia que está entrando no animal, é muito importante nesse sentido. Marcelo, como é que eu faço para melhorar a minha sobra de coxo? Se você tem sobra de coxo, o que você precisa olhar para realmente minimizar ou acabar com essa sobra de coxo? Tem vários pontos que precisam ser analisados. Então, o primeiro deles é realmente olhar para a composição dessa dieta, para a formulação. O segundo deles é entender como é que está a resposta desse animal a essa dieta. Como é que a gente entende como é que o animal está respondendo à dieta? Pelo comportamento do animal e pelo controle, por exemplo, do score de fezes desses animais, pelo controle de como esses animais chegam no coxo, enfim, pelo jeitão do confinamento, certo? Então, o controle do score de fezes é muito importante para entender se tem alguma coisa errada vindo ali nos animais. E quando eu falo em controle do score de fezes, existe uma forma de realmente acompanhar diariamente isso na fazenda. Então, sobra de coxo, quando ela é excessiva, indica problema, alguns problemas. Problemas de formulação, problemas de qualidade do ingrediente, problemas de erro nos cálculos, problemas de carregamento do vagão, problema de descarga, certo? Então, cada baia recebe uma quantidade de alimento, deve receber uma quantidade de alimento. E se numa determinada baia caiu 20, 30% a mais, na outra baia caiu 20, 30% a menos, no final do dia vai ter distribuído a mesma quantidade de comida. Numa baia faltou comida, na outra sobrou comida. Então, significa dizer que a quantidade de comida distribuída foi errada. É um pequeno ponto. Agora, por que a gente traz nos nossos canais, lá dentro do programa de confinamento com lucro, por que a gente traz as dietas sem volumoso? Dieta sem volumoso, ela tem algumas vantagens muito importantes. Primeiro, desde que bem adaptados, os animais respondem de forma importante na formação de carcaça, que é o que efetivamente vira arroba e vira lucro no bolso do produtor, no bolso do pecuarista. Primeiro ponto importante, então, das dietas sem volumoso é o alto poder de ganho de peso, de ganho de carcaça, porque elas têm alta energia metabolizada. Segundo ponto importante, por ser uma dieta seca, a quantidade de matéria seca dos ingredientes que compõem essa dieta é sempre a mesma. O milho vai ter lá sempre os seus 13% de umidade, por exemplo. A polpa vai ter sempre os seus 10% de umidade. A casca de soja vai ter sempre os seus 9, 10, 11% de umidade, certo? Então, a gente sabe que todos aqueles ingredientes são secos. Não vai variar a quantidade de umidade deles. E a dieta é feita em cima da matéria seca, porque é o que de fato engorda o boi. Então, veja, trabalhar com dieta seca, você acerta na matéria seca. Caso contrário, a mensuração da quantidade de água ou da quantidade de matéria seca presente naqueles ingredientes deve ser feita toda semana, talvez mais uma vez por semana, dependendo da composição da dieta, para poder acertar. Então, quando a gente fala em dieta sem volumoso, com alta densidade energética, nós estamos falando em redução de sobra de coxo. E esse é um dos pontos importantes que impactam no lucro, que muitas vezes impedem que a conta se feche. O segundo ponto que eu trouxe hoje aqui é a qualidade dos ingredientes. E a qualidade dos ingredientes, que são secos, eles são muito mais estáveis do que ingredientes úmidos. Muito mais estáveis. Então, o que passa a ser importante? No controle do transporte e da armazenagem. Diferente de uma silagem, por exemplo, que o processo de produção é muito importante, diferente de alguns ingredientes úmidos que estão sempre fermentando durante o período que eles estão aí estocados aí no seu confinamento, e a fermentação ela deixa esse alimento mais pobre. Então, muito importante entender a qualidade dos ingredientes, finalmente entender que cada dieta tem um potencial de gerar, ou melhor, tem um potencial de ganho de peso diferente nos animais. Gera um ganho de peso diferente nos animais. Cada dieta tem uma quantidade diferente de NDT, de energia metabolizável, ou seja, um poder diferente de botar carne e gordura nos animais. E é justamente
Isso que a gente precisa acompanhar para entender os valores da nossa produção de arroba. Quanto hoje você investe para produzir uma arroba nos seus animais. Então, esses foram os 3 pontos importantes que a gente trouxe aqui hoje sobre motivos para a conta passar a fechar. Porque lá atrás existia um outro cenário, a pecuária era muito diferente. Então, provavelmente, você que é mais jovem, que o seu pai é da pecuária, o seu avô era da pecuária, naquela época, o negócio por si só já tinha uma margem, um espaço maior para a lucratividade, para a rentabilidade. E quem começava a mexer com gado e aprendeu com o pai, com o avô, também veio adquirindo uma habilidade comercial de compra e venda. E só o tempo, por exemplo, que já se estava na atividade, se comprava bem, comprava terra barata, terra valorizada. Comprava boi barato e vendia boi caro. Então, uma habilidade comercial, uma margem de lucro maior, um espaço para ganhar dinheiro muito maior, certo? Um outro cenário. Hoje, você pode usar esse conhecimento, essa experiência que vem aí sendo adquirida por gerações e ainda associar sinergicamente os pontos de controle para que a tua atividade realmente tenha cada vez menos pontos de desperdício, ou melhor dizendo, tenha ganhos marginais na operação. E eu falei hoje aqui de processos, todos esses processos que são feitos, ou seja, formular a dieta, comprar os ingredientes, analisar os ingredientes, misturar os ingredientes, servir para esses animais, acompanhar o consumo desses animais, acompanhar o ganho de peso desses animais, tudo isso é muito importante e contribui de forma significativa para que a conta feche hoje em dia, daqui para frente. Ok? Se essas informações que você viu, entendeu aqui hoje, ajudam algum produtor que você conhece, que está meio perdido aí na operação, você pode enviar esse vídeo para ele depois. Então é isso aí.